nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live, As Chaves da Vida. Vou falar hoje é algo que eu senti no meu coração, que tem muita gente precisando aprender sobre isso, e eu também, tá, gente? Eu aprendi há pouco tempo e eu senti que era necessário que eu começasse a entregar essa questão de fé para vocês. Por quê? Eu observo muito as pessoas e me observo também, e essa semana eu comecei a perceber que muitas pessoas, assim, nós temos um grupo de pessoas que nunca acredita em nada, que nunca tem fé em nada, que para aquela pessoa tudo sempre vai dar errado, o dia já começa errado, as coisas nunca vão acontecer, e de fato é o que é. Aí vamos pegar assim o contexto dessa chave, tá? Então nós temos um grupo de pessoas que acredita que nada vai dar certo na vida dela, que nada vai acontecer, que é como se ela tivesse nascido destinada, condenada a dar errado. Ela acorda, tá chovendo, o mundo acabou porque está chovendo. Ela vai trabalhar, pega o trânsito, o mundo acabou porque tem trânsito, e chega atrasada, e enfim. Então, esse é um grupo de pessoas que nós temos. O outro grupo de pessoas acreditam, tem até uma certa esperança de que as coisas vão dar certo, mas tem uma chave aí no meio do caminho. É uma esperança, mas não é aquela fé verdadeira, aquela fé que diz na Bíblia, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Por que essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Aí algumas pessoas devem estar pensando assim, mas Suzana, um grão de mostarda não é uma coisa tão pequena, não é uma semente tão pequenina. Então seria uma fé pequena? Não, gente, não é uma fé pequena. O que acontece? O grão de mostarda é uma semente pequenina, ok. Porém, essa semente pequenina de um grão de mostarda, ela cresce uma árvore imensa, e um detalhe, de acordo com qualquer circunstância. Segura essa questão aí, em qualquer circunstância. Ou seja, se ela cresce em qualquer circunstância, pode ser na chuva, no sol, no vento, na tempestade, enfim, onde quer que seja, significa que é uma semente forte. E aí é que está a grande sacada de uma fé forte. Ou seja, não é ter uma fé grande, não é ter uma fé pequena, é ter uma fé forte. Uma fé que vai fazer com que as coisas aconteçam independente da realidade, independente da circunstância que a pessoa está vivendo. Então, tem um grupo, assim, essa é a chave ideal, tá? É você encontrar e viver essa fé verdadeiramente forte. E tem um grupo de pessoas que pensam que tem fé. Mas, quando vem a tempestade, a fé acaba. Então, isso não é fé. Isso não é uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, ela não se acaba no meio da tempestade. Uma fé verdadeira, uma fé forte, ela resiste ali com raízes fortes e acreditando que de fato vai conseguir o que está querendo. Aí é a grande questão. Por que muitas vezes a gente acredita que vai acontecer, acredita que vai de fato conseguir o que está querendo e de repente tudo dá errado? Agora vamos lá que eu vou entregar uma chave aí nesse contexto para vocês. Essa fé que
tá ligada muito à esperança, eu tenho esperança que vai dar certo, que vai acontecer isso, ela não foi bem trabalhada no coração. E aí é que tá o X da questão. Para que você possa entender como ter realmente um resultado fidedigno dessa fé, você precisa entender uma questão. A questão do que você de fato vê com os olhos normais, vamos chamar aqui de o que você vê com os olhos normais, o seu olhar de vista mesmo, de olhos normais, é o que você vê, é o fato, é a realidade, é o fato, é a realidade que você está vivendo. Porém, tem um detalhe, tem uma chavezinha aí que vira e que muda tudo. Essa fé verdadeira, que é como um grão de mostarda que realmente resiste independente da circunstância, você não consegue ver o que vai acontecer com a sua visão natural. Ou seja, a única forma de você realmente enxergar essa fé forte que resiste a qualquer circunstância é quando você aprende a trabalhar essa visão com olhos ligados totalmente ao coração. Suzana, agora bugou o meu cérebro. Eu te entendo, porque quando eu ouvi isso, o meu bugou também. Mas eu comecei a prestar atenção nos detalhes e vi que tinha total sentido. Quando você consegue enxergar, ter essa visão do que vai acontecer à frente, sabe aquele impulso, aquela certeza que você tem de que vai acontecer? E eu tô falando isso, gente, pode ser em qualquer área, tá? Pode ser, de repente, num problema de saúde. Quer ver um exemplo? Já que eu falei em problema de saúde. O médico chega para você e te dá um diagnóstico de que você tem uma doença rara. Vamos dar um exemplo aqui, uma doença autoimune, por exemplo. Os médicos, a medicina te dá um fato real de que você tem uma doença autoimune que você vai conviver com ela para sempre, vai ter que tomar uma série de remédios e é o que tem, é o que há, certo? Então isso você tem assim, você tem um fato, ou seja, você está vendo com os seus olhos, com a sua vista, o fato que está ali, que a medicina está te mostrando. Como ter uma fé na qual te leve a acreditar e agir com um outro olhar, com uma outra visão, com uma visão do coração, com aquela fé sobrenatural. Aí anota aí, tá? Para que você possa se utilizar do resultado de uma fé sobrenatural, de uma cura. Vamos lá, já que a gente está falando de doença, vamos lá, numa cura real. A medicina já te entregou que a doença que você tem não tem jeito. Fato. É o que você está vendo. Agora, quando a pessoa aprende a trabalhar a fé baseada na fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, aquela fé que por mais que a medicina diga que não tem jeito, você tem a fé de que a sua cura é algo muito além entre o céu e a terra, ou seja, algo totalmente ligado a Deus. Nesse momento, você começa a construir essa visão no seu coração de que a sua cura já foi dada lá atrás.
Como assim? A sua cura já foi dada lá atrás. Quando a gente trabalha com toda a teoria baseada no Antigo Testamento, como era o Antigo Testamento? Ou seja, você tinha que ficar ali fazendo oração, pedindo, implorando, fazendo promessa para que você conseguisse algo que você está querendo. Ou em questão de saúde, questão financeira, no ambiente familiar, para harmonizar a família, enfim, tinha que ficar ali rezando, orando, enfim, independente da religião, a forma que tinha essa conexão. Isso era um ponto, isso foi o que nós aprendemos e muito baseado no Antigo Testamento. A partir do momento da obra consumada da cruz, no qual entra o Novo Testamento, o que acontece? Aí o jogo muda. Por que o jogo muda? Porque no momento que ocorreu a obra consumada da cruz, no momento que Jesus morreu lá na cruz, por que ele fez isso? Simplesmente para poder salvar todos nós. Eu, você, todo mundo. Então, nesse momento, a partir desse momento, tudo foi consumado. Ou seja, não é mais para a gente ter todos esses problemas, não é mais para ter doença, não é mais para ter problemas financeiros, não é para ter mais nada disso. E por que ainda temos? Pega aí, porque eu vou entregar uma chave aqui agora. Por que nós ainda temos todos esses problemas, se já aconteceu lá, na obra consumada da cruz? Simplesmente porque nós não aprendemos a desenvolver essa fé sobrenatural. Essa fé da qual você vê com a visão ligada ao coração. A partir do momento que você começa a aprender a desenvolver e trabalhar o seu coração para poder enxergar com esse outro olhar, com o olhar de uma fé que acredita em algo que os olhos normais não conseguem ver, algo que vai além do sobrenatural. Aí é a grande virada. É fácil? Não é fácil. Parece papo de maluco. Eu também pensava isso. Parece papo de maluco. Mas isso vai muito de encontro. Por exemplo, eu fiz eu entreguei essa chave aqui para vocês, trazendo a questão bíblica do que está ali, mas também se você parar para pensar, vamos supor, tem algumas pessoas que entendem mais quando a gente fala isso, se falar em conexões, em energia, o que acaba, não é que esteja certo ou esteja errado, mas acaba levando para o mesmo caminho, ou seja, como eu posso entregar essa chave aqui para vocês, vamos supor que você acredita que já que nós estávamos falando de uma doença, né? Você acredita que o diagnóstico que foi entregue a você é real e, assim, eu não tô de forma alguma indo contra a medicina, nada a ver, tá? A medicina enxerga o que a gente enxerga aqui na Terra, ok? O que eu tô querendo mostrar para vocês é que há algo além, que há algo sobrenatural e que para você começar a poder utilizar dessas ferramentas, dessas chaves que te levam além a acreditar, e de fato não é só o acreditar, é o viver apesar das circunstâncias que estão à sua volta. É a fé tão forte que te leva a viver, pensar e agir independente do que está acontecendo ao seu redor. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Eu falei aqui para vocês da questão de saúde. Agora vamos pegar esse mesmo contexto e trazer para uma realidade, por exemplo, financeira. Ou seja,
Como que as pessoas conseguem fazer essa virada de chave na questão financeira de acreditar com algo que não está vendo? Ou seja, o fato é o que você está vendo. O fato é ali o seu extrato bancário, por exemplo. Esse é o fato, é o que você está vendo com os olhos normais. Mas, a partir do momento que você entende que tudo já foi resolvido lá na obra consumada, a partir do momento que você entende que toda a provisão que você precisa financeira, ela vem dos céus e que é uma fonte inesgotável de riquezas, quando você entende isso e quando você se apodera dessa verdade e traz, percebeu o que eu falei? É se apoderar dessa verdade e trazer para o seu coração numa certeza de que, independente do que você esteja vendo, independente das circunstâncias que estão ali para você, você acredita e tem uma conexão real. É necessário que você comece a pensar e agir de acordo com o que você está vendo ali na sua visão do coração e não no que você está vendo na realidade. E a grande sacada é ter esse equilíbrio, é conseguir driblar essa diferença, entende? É uma linha tênue que separa ali a sua realidade, o fato, e do que você de fato quer que aconteça, que você acredita. Ou seja, se você acredita, vou entregar uma chave aqui rápida e básica que eu acho que vai abrir bem a mente de quem ainda não entende essa diferença. Se você acredita, lá no primeiro caso que eu falei para você, da doença, se você acredita que o diagnóstico está correto e que não tem jeito, que você tem a tal doença autoimune, se você acredita, ok, é o que você vai ter, você acredita. Você trouxe, agora olha a viradinha de chave aí, você trouxe essa certeza de que não tem jeito para o seu coração. No momento que você traz essa certeza de que não tem jeito para o seu coração, pronto, tá resolvido. Realmente não tem jeito. Agora, se a gente vira o jogo, se ao invés por mais que os fatos, os exames, o diagnóstico estejam mostrando para você que não tem jeito, se você escolhe, porque isso é decisão, tá? Pega aí porque é uma chave. Ter uma fé, uma certeza, uma fé inabalável é decisão. Para que você tenha essa fé inabalável, você tem que decidir a viver e sentir de acordo com o que você está querendo, como você está buscando. Percebe que eu falei 3 coisas? Você tem que querer, você tem que viver e sentir dessa forma. Quando você toma a decisão da crença que você realmente quer que aconteça, porque é decisão, você precisa decidir isso e precisa preparar e moldar isso dentro do seu coração para que de fato você comece a pensar e agir de acordo com o que você escolheu. A partir do momento que você começa a pensar e agir de acordo com o que você escolheu, aí as coisas começam a acontecer. Aí é você começar a resgatar o que já foi resolvido para você lá 2000 anos atrás. É você se apoderar do que já te foi entregue, porque na verdade foi entregue para todo mundo.
Algumas pessoas já entendem isso e simplesmente acessam. Entretanto, a maioria das pessoas, umas não tem a menor noção disso que eu tô falando aqui com vocês. Outras escutam e acham que é papo de maluco. Outras escutam e acham que é balela, não vão acreditar nem tão cedo. E o que muda? Aí é uma chave também. Quem acredita, ela vive o processo. Se você acredita e traz e começa a escolher, a trabalhar essa fé verdadeira em tudo, por exemplo, o fato de eu vir aqui para fazer live com vocês tem um detalhe. Eu acredito numa visão do coração. Eu acredito que tem algo muito extraordinário lá na frente ligado a essas lives que eu tô fazendo com vocês. E por que eu acredito? Porque eu escolhi acreditar. Eu vi, eu acredito, eu vivo, penso e ajo o tempo todo assim. Eu poderia simplesmente desacreditar. E se eu desacreditasse, o que eu iria fazer? Não vou fazer a live. As pessoas não acreditam, por que eu vou fazer? Mas eu acredito. Eu acredito. Então, assim, não importa se as outras pessoas não acreditam. Eu acredito porque eu tenho fatos concretos e reais, diários, de que isso tem total sentido. Como que eu tenho fatos concretos e reais? No meu dia a dia. É tudo questão de escolha. Quando você escolhe viver uma vida extraordinária no sobrenatural, em conexão com Deus, você começa a experimentar diariamente fatos que outras pessoas não conseguem experimentar. Quer ver um exemplo? Hoje me virou uma chave muito interessante sobre isso. Eu estava no engarrafamento e, assim, tudo parado. Eu tinha um horário para chegar num determinado local. E eu peguei e, quando eu vi o engarrafamento, eu já pensei, caramba, vou botar o aplicativo do Waze para ver se tem um caminho melhor. Quando eu botei o Waze, na mesma hora, o Waze me mostrou um caminho, um atalho para eu sair dali. Eu tava ali em linha reta no engarrafamento. O Waze me mostrou um atalho para eu sair dali, dar uma volta numa rua que eu nem conhecia e lá na frente eu ia conseguir chegar mais rápido. Nessa hora que eu vi esse caminho, aí virou uma chave. É o que acontece com as pessoas que não acreditam nisso que eu tô falando para vocês. Ou seja, a pessoa que escolhe não acreditar, ela vai continuar ali. É como se, nessa analogia que eu tô fazendo com vocês do trânsito, ela vai continuar ali com a vida dela, no meio da tempestade, no meio dos problemas, no meio do turbilhão, ela não acredita. Ou seja, o que ela acredita? Ela acredita que ela tem que ficar ali no meio da tempestade, no meio do turbilhão, que ela precisa sofrer. Se ela acredita nisso, é isso que ela vai ter. Agora, no momento que você acredita que há algo muito melhor, que há algo muito extraordinário, é como se você pegasse esse atalho dessa analogia que eu tô falando com vocês do GPS. Ou seja, quando eu acreditei que eu poderia sair daquele engarrafamento, o GPS me mostrou um atalho e lá na frente eu fui embora. E na vida também é assim. Se você acredita e traz para o seu coração e aprende a trabalhar no seu coração, que você pode ter uma vida plena, uma vida extraordinária, que você acredita que os problemas que vêm, não tô falando para vocês que não vai ter problema não, tá? Vai ter sim, tem. Só que uma coisa é o seguinte, agora eu vou entregar uma chave.
Uma coisa é você viver esses problemas sozinha, sem fé, sem acreditar no sobrenatural. Outra coisa é você viver os seus problemas em conexão com Deus. Quando você entra nos seus problemas com a fé, com a certeza de que Ele está ali com você, fica tudo muito mais tranquilo. E isso é um grau tão alto de sabedoria que é lamentável como muitas pessoas passam a vida toda e não percebem. E por muitas vezes, essas explicações passam na frente dessas pessoas e elas não percebem. E continuam como? Continua ali no meio do caos, no meio do engarrafamento, no meio de uma vida sofrida que não tem sentido. Quer ver um exemplo? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com uma pessoa que ela virou para mim e falou assim, é uma pessoa super bem sucedida mesmo. E nós estávamos conversando e ela falou para mim que ela nunca dorme, que ela tem uma insônia absurda, que todas as noites ela precisa dormir à base de remédio. E eu fiquei pensando e falei para ela um pouco do que eu estou conversando aqui com vocês. Ela já construiu isso, ela já acredita nisso, de que ela não é merecedora de ter uma noite plena de sono, que ela vai sempre depender dos remédios. Ela escolheu acreditar nisso. Ela trouxe essa realidade. Não estou nem falando que a medicina está certa, a medicina está errada. Não, ela aceitou. Ela aceitou como uma verdade. Ela aceitou essa verdade e botou ali no coração dela. Logo, o que ela vai ter? Ela vai ter a noite de insônia, a necessidade de tomar o remédio para poder dormir, porque ela aceitou. E como que ela vira o jogo? Como que vira essa chave? Ela precisa trabalhar no coração dela o que de fato ela deseja. Ela precisa decidir, acreditar, sentir e viver de forma diferente. Eu até ensinei para ela uma técnica que eu ensino. Hoje não vai dar porque a gente já está no finalzinho da live, mas eu prometo que em outro momento eu ensino isso para vocês. Eu dou até no meu curso. Nos meus 2 cursos eu ensino isso, tanto no Furar a Orelhinha de Bebê, tanto no método FOB, como também no Amamentar com Plenitude. Eu ensino uma técnica para poder conseguir dormir rápido em qualquer momento, em qualquer hora. E ensinei essa técnica para ela. Mas o que acontece? Eu ensinei para ela. Agora, se ela vai usar, se ela vai acreditar ou não, a decisão é dela. Percebe? É mais ou menos assim. Você pode levar um cavalo com sede na beira do rio. Agora, você não pode obrigar ele a beber a água. A decisão de beber ou não a água é dele. Pegou a chave? Eu entreguei para vocês aqui o caminho para uma vida extraordinária, para uma vida plena, para uma vida tranquila, em conexão total com o que a vida entrega de melhor. Agora, a decisão de usar ou não é sua. Pega essa chave, até a próxima sexta.